Senhor Jesus para todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, eu e a professora Débora. Sejam bem-vindos. Para gravar a nossa aula de hoje, que é a lição de número 12. Amém? E nós queremos começar esse trabalho que é feito para o Senhor Jesus Cristo nesta tarde com uma oração. E nós convidamos os irmãos, as irmãs que estejam agora em seus lares a orar juntamente conosco, entregando essa aula, esse aprendizado, esse ensino da palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, ó Deus, que o Senhor nesta tarde direcione, Senhor, este trabalho, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo e que o mesmo Espírito Santo nesta tarde alegre todos os corações daqueles que estiverem ouvindo o ensino da palavra. Senhor, também te suplicamos pelos que em seus lares estão acometidos, Pai, de alguma enfermidade, Senhor, ou até mesmo, Deus, desta enfermidade que assola os moradores da terra. Que o Senhor, meu Deus, pelas suas misericórdias, vá em socorro de cada família, Senhor, em socorro, Deus, de cada homem, de cada mulher, de cada jovem e de cada criança. E que através, meu Deus querido e santo, deste culto de ensinamento da tua palavra, o Senhor opere maravilhas na vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós teremos como título da lição de hoje, que é a lição de número 12, a urgência do discipulado. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 28, do 16 ao 20, e também em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Mateus 28. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Abramos também aí a nossa Bíblia em Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Amém.
Aqui na introdução da nossa revista, da lição de número 12, o comentarista escreveu: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, o discipulado, ou seja, a necessidade do ensino e da aprendizagem é uma marca registrada da igreja desde o princípio. Sempre houve essa preocupação por parte da liderança da Igreja do Senhor Jesus Cristo de formar os cristãos através do discipulado, ou seja, através do ensino da palavra do Senhor. E é uma responsabilidade da igreja ensinar os novos crentes, aqueles que estão chegando ao Evangelho, como também manter o ensino a todos os cristãos até que o Senhor venha. Isso é de suma importância, que nós tenhamos a consciência de que precisamos, né, Débora, sempre estar aprendendo e aprendendo. E aqui nós iniciamos no primeiro ponto, o que é o discipulado, né? Na verdade, o foco do primeiro ponto, Imanete, é conceituar, né, a palavra discípulo e o que é realmente a essência do discipulado dentro do cristianismo, né? Nós sabemos que a palavra discípulo, ela se refere a quê? A ser um aprendiz, né? Mas no cristianismo, essa palavra ela vai muito além, porque também se refere a ser um seguidor, tá certo? E dentro da palavra discipulado, né? Discípulo é aquele que aprende, é aquele que está disposto a aprender. E o discipulado é justamente o ensino, obviamente, né? O ensino que é direcionado para esse discípulo. Nós sabemos que no mundo secular, inclusive na cultura grega, né, nós temos muitos exemplos de mestres e discípulos, né? Daquele que ensina e daquele que aprende. Sendo que dentro do cristianismo, para a Igreja de Jesus, existe uma conotação diferente. Vejamos, no mundo secular, ou até mesmo na cultura grega, nós vamos ver muitos exemplos de discípulos que não aprendem do mestre, mas que chegam até a contestar o mestre, né? Que chegam até serem opositores, digamos assim, de algumas ideias do mestre. Dentro do cristianismo não é assim. O discípulo de Jesus, ele é um seguidor. O discípulo de Jesus, ele aprende, imita e segue Jesus, tá? Então, essa é a grande diferença, né? Para a igreja, para esse conceito, né? O que é ser discípulo dentro do cristianismo? É seguir, é imitar o mestre. E outra coisa, quando nós vemos, né, também na igreja, nós sabemos que o ensino, né, o ato, né, Irmanete, de ensinar, a própria Bíblia relata que é um dom. Ou seja, não são todas as pessoas que têm a capacidade de desenvolver o ensinamento, né, no sentido de direcionar realmente, né, de orientar, né, em bases bíblicas, em bases, né, teológicas, certo? E precisa esse ensinador cristão, ele tem que receber o dom. E eu gostaria que a Irmanete lesse aí
em Romanos, né? 12, capítulo 12, versículo 7, que tem aí na nossa referência da nossa lição, onde em capítulo 12 de Romanos, Paulo ele relaciona aí alguns dons, né? É uma das listas de dons que encontramos na nossa Bíblia. E aí ele chega no dom de ser mestre. Pois não, irmã Nete? Romanos capítulo 12, versículo 7, que diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, aquele que recebe o dom de ensino, né, tem que ter sim essa predisposição, como qualquer outro dom, né, que recebemos do Espírito Santo, devemos usá-lo, né, na inspiração, na comunhão do Espírito, para que se tenha realmente uma efetivação desse dom. E assim é o dom de ensinar para a igreja. O que eu quero colocar aqui é que existe os ensinamentos, existe o dom de ensinar na igreja, no corpo de Cristo. Amém? Certo? E que existe a nossa condição de discípulo. O que também nós não podemos perder de vista, como a irmã Nete colocou aqui, né, na introdução, é que independente, seja eu com o dom de ensino ou não tendo o dom de ensino, todos nós somos discípulos. Todos nós nos encontramos na mesma condição, que é a condição de estar sempre aprendendo. E aprendendo de quem? De Jesus. E aprendendo com quem? Com o Espírito Santo. E aprendendo através da palavra. É lógico, né, que o Espírito Santo, ele reparte os dons e ele sim entrega os dons de ensinar, né? Os dons do mestre, né? Os dons para aquelas pessoas, né, desenvolver com habilidade, né, essa capacidade de levar a instrução, de levar o ensinamento para o corpo de Cristo. Mas todos, independente, sejam pastores, sejam profetas, sejam doutores, sejam mestres, todos estão na mesma condição de discípulo, que é aprender. E aí o tópico 2 fala a grande comissão. O que é essa grande comissão? A grande comissão, na verdade, é justamente aqueles em que o Senhor Jesus designou para levar a sua palavra. Aqueles que Jesus designou para a evangelização. E nesse momento, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, parte A, o Senhor Jesus também, ele usa essa expressão, né, irmã Nete? Façam discípulos em todas as nações. Então isso aí não é uma opção, é um mandamento. A agência discipuladora desse mundo, né? Ou seja, a agência que recebeu essa designação é a Igreja de Jesus. É nós como igreja que temos essa autoridade, né, designada por Deus, de realmente fazer discípulos, de realmente ensinar, de realmente proclamar o Evangelho e trazer pessoas a Cristo a serem seguidoras de Jesus, né? Aí tem essa expressão, matateu, né? Essa expressão tem assim, ó, fazer discípulo ou discipular, que é esse mandamento divino, que é justamente está relacionado a essa prática que está dentro da igreja. Lembrando, né, que esse discipulado, ele não se restringe só ao novo crente. Ele não se restringe só quando a pessoa chega, quando ela vem a Cristo. Não. Quando vem a Cristo, sim, é necessário haver e continuamente. Por quê? Porque depois que a pessoa vem a Cristo, mas nós temos
claro, que dá continuidade à nossa vida cristã, né? Tanto no âmbito social, como no âmbito espiritual, como no âmbito emocional. Então, para que nós possamos ter uma vida cristã, irmã Nete, verdadeiramente, frutífera, baseada nos mandamentos de Jesus, é preciso estar realmente sendo discipulado. É por isso a importância dos cultos de doutrina. É por isso a importância da escola bíblica dominical. É por isso a importância de todos, que vêm a Jesus, estar aberto, estar apercebido da necessidade de aprender, da necessidade de receber as instruções. Não é verdade? Inclusive, Débora, quando ele fala aqui que se o chamado do crente for para ensinar, aí ele diz assim, que haja dedicação ao ensino. Aí você falando que ou seja o professor, ou seja o discípulo, todos estão em crescente aprendizagem. Porque na verdade eu creio e vejo que eu só vou fazer eu só vou ter uma boa dedicação ao ensino se eu nunca parar de me esforçar para aprender. Isso. Se eu nunca parar de me esforçar para buscar um melhor ensino da palavra para mim, para nós, no caso, para que nós venhamos a transmitir aquilo que nós estamos em constância aprendendo uns com os outros e principalmente com o Espírito Santo através da leitura da palavra. Não é assim, Débora? É isso mesmo. Com certeza, essa é uma necessidade, e que, só para nós finalizarmos, irmã Nete, o tópico 3 fala assim, a educação cristã, porque fala que havia a doutrina dos apóstolos, que aí a irmã Nete vai aplicar bem essa questão aí no ponto 2, o que era essa doutrina dos apóstolos, mas o que eu quero aqui dizer é que nós, quanto igreja, Assembleia de Deus, nós, depois que recebemos o Espírito Santo, nós sempre fomos direcionados, desde os primeiros apóstolos até, no discorrer também, na formatação, na composição do Novo Testamento, são muitas as bases, de ensinamento que nós temos, que nós sabemos, principalmente a salvação, principalmente a questão da necessidade do arrependimento dos pecados, a salvação que é por meio da fé, a questão da graça divina, a questão da ressurreição dos mortos, a questão da vinda de Jesus, a questão do pecado, a questão da própria formação da igreja, enfim. Então isso são ensinamentos que são muito basilados, estão muito dentro da nossa composição acerca de igreja, Ou seja, tanto nos cursos de teologia, nós vamos encontrar dentre muitas as disciplinas, essas doutrinas que eu citei agora, dentre muitas outras, claro, além das principais são essas, a do homem, do pecado, Deus, a igreja, a salvação e muitas outras. E também nós vemos constantemente esses ensinamentos, nos cultos de doutrina e na escola bíblica dominical. Então nós vamos ver aqui uma harmonia, uma coerência constante, é verdade, dos ensinamentos, nós, como assembleanos, para deixar cada dia mais a igreja fortalecida acerca desse seu chamado e acerca das palavras e dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? No ponto 2, que tem aqui na epígrafe, o tripé do discipulado, O tripé: palavra, comunhão e serviço, Vamos ver um pouquinho sobre
cada um que faz aí esse tripé desse desenvolvimento do ensino, né, Débora? Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse desenvolvimento é palavra, comunhão e serviço, certo? Aí aqui no início o autor coloca aqui, essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja primitiva, né? A igreja de Jerusalém, logo após o dia de Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente, certo? Então ali depois da descida do Espírito Santo, concretizando-se ali, cumprindo-se ali a promessa do Senhor Jesus Cristo com a descida do Espírito Santo, o que veio a partir dali tem influenciado as igrejas até o dia de hoje. Aqui no tópico 1 ele fala sobre a palavra. A palavra é a autoridade das escrituras. A autoridade da palavra é singular e única. Ninguém contesta a autoridade das escrituras sagradas, né? Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento, depois pelos apóstolos no Novo Testamento, e os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, que dentre elas está essas citadas pela irmã Débora, que estão escritas aqui no tópico 3 do ponto 1º, né? Doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina, né, da escatologia, o que está para acontecer, a doutrina do pecado, a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, essas doutrinas citadas aqui no tópico 3 do primeiro ponto, dentre outras, né, que não estão aqui citadas, todas elas são provenientes da palavra, né? E ensinada desde lá, do princípio, partindo do Senhor Jesus, que veio para implantar as boas novas acerca do reino de Deus, e sendo continuada pelos apóstolos, que por sua vez chegou até a nós através das Sagradas Escrituras. Então, a palavra do Senhor, ela é indiscutível, a veracidade dela, como é que a gente pode dizer? O crédito que ela tem é indiscutível. A Bíblia, ela é simplesmente, irmã Débora, o livro mais lido pelos homens, né? E também é o livro que tem o maior número de idiomas traduzidos, porque todos nós sabemos que os seus originais, o Antigo Testamento todo é em hebraico, e os 29 livros do Novo Testamento, a maioria dos textos em grego e algumas citações em aramaico. Então, é o livro mais traduzido do mundo, né? Aí quase 4.000 traduções, 3.988 línguas já tem o Novo Testamento traduzido para os seus idiomas, né? Só o Novo Testamento. E o Antigo Testamento já tem aí em quase 700 idiomas traduzidos, né? Então, é um livro indiscutivelmente respeitável, aceitável, imutável, né, Débora? Atemporal, né? E é o primeiro citado aqui nessa trilogia do tripé do discipulado, certo? E em segundo, é a comunhão. Ter tudo em comum e partilhar a mesma crença, certo?
A comunhão, a palavra grega para definir comunhão é koinonia, certo? E ele colocou aqui entre parênteses o versículo 42, que está aqui no nosso texto lido, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? É a koinonia, a comunhão, certo? E aí ele segue dizendo que no Antigo Testamento a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento entre pessoas, entre humanos, né? E nunca do ser humano com Deus. Embora, ele cita aqui no texto do tópico 2, do ponto 2, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, irmã Débora, né? Ele não tinha a comunhão que nós como cristãos, agora com os pecados perdoados, com as vestes salpicadas no sangue do Cordeiro de Deus, ele não tinha a comunhão que nós temos hoje, né? E aí ele cita aqui que, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, e Moisés, que falou cara a cara com Deus, falou cara a cara com Deus, Moisés, mas isso não provaram a mesma comunhão com Deus que os crentes da nova aliança têm. Que maravilhosa graça. Isso, irmãos, enche a minha alma de emoção, né? De emoção. Nós temos agora uma comunhão direta com Deus, sem passar por nenhum processo de intercessores, né? O Espírito Santo agora, ele é o nosso mediador, é ele que faz com que essa comunhão seja, né, Débora? Perene, né? Perene, Perpétua e perfeita, estejando nós, né? Em comunhão, de acordo com como a Bíblia diz. Então, ele cita aqui que Moisés e Abraão não provaram a mesma comunhão que os crentes da nova aliança têm com Deus. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre irmãos, como também com o Pai, e com o Filho, e com o Espírito Santo, né? Então, a koinonia da igreja é, digamos assim, completa. Ou pelo menos deva ser completa. Praticada na sua complexidade, tanto com os irmãos, como com a Trindade. Amém? E aqui no tópico 3, do ponto 2º, ele fala sobre a comunhão que havia na igreja de Jerusalém, que é exatamente aonde o berço, né? Aonde começou, né, Débora? Sim. Aonde começou a igreja, aonde começou a luta dos cristãos para propagar essas novidades do reino de Deus, né? Essas boas novas, como nós aprendemos nas lições passadas, que evangelho, né? Novo evangelho, ou seja, boas novas, né? As novidades acerca do reino de Deus, trazidas até a nós. E agora começou ali em Jerusalém, né? A principiar, né? A propagação dessas boas novas. De maneira fácil? Não. De maneira dificultosa, de maneira trabalhosa, sofrida, chorosa, mas aconteceu, certo? A igreja de Jerusalém, logo nos primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas ser uma unidade, certo? Coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação,
Alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Aí ele cita aqui, olha, todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Atos 4:32. Em Atos 4:32. E eram o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Tá entendendo, irmãos? Princípio ali da igreja, a coinonia, ela era praticada na íntegra. Na íntegra. Ninguém tinha algo que fosse seu em particular se o irmão estivesse precisando. Sim. Porque o pensamento deles era um só. Se eu estou bem, meu irmão tem que estar bem. Um só coração. Se eu tenho pão, meu irmão tem que ter pão. Se eu tenho moradia, meu irmão tem que ter moradia. Se eu tenho fé, o meu irmão tem que provar desta mesma fé, né? E ali ia se desenvolvendo na igreja de Jerusalém essa coinonia, essa união. E também o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho. Se nós isolarmos esse termo, né, vai se referir apenas a trabalho realizados para alguém ou algo seguindo alguma instrução. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa que temesse a Deus. Na igreja primitiva de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o serviço ali, viu, Débora, ele unia, ou assim, digamos, ele juntava todas como é que eu posso dizer? Aspectos, né, da comunhão. Esses aspectos. Não era só uma obrigação, sim, não era um trabalho à parte, né? A perseverança no ensino que os apóstolos davam, a comunhão que eles ensinavam eles a ter, né? A forma singela e dedicada de repartir o pão entre si, de forma que todos tivessem. Não era algo esporádico, né, irmã Nete? Era algo cotidiano. Uma prática natural. Isso. Para eles era natural repartir o que tem com todos. Isso. Né? De forma que a Bíblia vai dizer que não haviam necessitados, isso, em meio a eles. Por quê? Porque tudo era dividido, né, para que alcançasse a todos. E aí ele diz também que essa comunhão, ela também era nas orações, né? As orações deles também eram ali com a alma voltada, com o coração voltado no mesmo propósito, né? Ali para atingir o alvo da expansão do reino de Deus. Sim. A expansão do reino de Deus de forma que todos viessem a desfrutar da graça, não é? Dessa nova proposta de vida para a humanidade. E aí o autor aqui, o comentarista, ele completa dizendo assim: é isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão, né? É expandir o reino, expandir a proposta de eternidade com Deus. Sim. Mas até que essa eternidade venha a ser alcançada, tem aqui os percalços, as mudanças de atitudes, né, irmã Débora? Que nós temos que tomar. Sim. Né?
mudanças, como o próprio apóstolo Paulo diz, que quem está em Cristo, nova criatura é. Deixando as coisas velhas para trás e deixando que o novo aconteça. Amém, irmãos? Amém. E no ponto 3, que tem o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A irmã Nete, ela finalizou o ponto 2 falando acerca da nova criatura, né? E quando nós falamos de discipulado, realmente nós costumamos associar a esse processo, né, irmã Nete, de instrução, de ensinamento para o novo convertido. Como nós já falamos, há uma necessidade sim, né? Afinal de contas, ele chega, né? Tem aí uma nova vida, passa a ter uma nova experiência, não é verdade? Passa a ter sim uma necessidade de ser instruído, né? Acerca da sua nova vivência, da sua nova experiência com esse seu novo nascimento, né? Tanto no âmbito social como também dentro da igreja, que ele agora faz parte de uma família, que é a família de Deus. Tá? Então, existe sim, nós, quando viemos para Cristo, nós tivemos, né, esse acolhimento, nós tivemos toda essa instrução, seja com o nosso pastor, seja com algum líder em especial, seja na escola bíblica, né? Mas nós tivemos, se você for lembrar, você sim vai recordar que você teve essas instruções iniciais, elas são muito necessárias, elas são realmente muito precisas para se garantir, né, irmã Nete, um crescimento, para se garantir uma verdadeira... É como uma criança, né? Uma criança que ela nasce, quanto melhor bem alimentada ela for, né? Melhor higienizada ela for, melhor estimulada ela for, ela vai falar direito, ela vai comer bem, né? Ela vai ter um crescimento sadio, né? Assim é com o novo crente, né? E assim nós identificamos, certo? Mas nós também sabemos que há uma necessidade, como nós já falamos, constante, porque nós estamos em constante crescimento espiritual. Nós estamos em constante ascensão, né? Nós somos instados, né, pelo Evangelho de Jesus a buscarmos esse crescimento espiritual constantemente. E esse crescimento, ele está muito relacionado, sim, com a prática do discipulado, né? Com a absorção dos ensinos, né? Com a comunhão, como a irmã Nete aqui bem falou, né? Quanto mais nós estimularmos essa comunhão com Deus, com a Trindade e com os irmãos, melhor e maior e mais sadio será o meu crescimento, a minha maturidade espiritual. A minha maturidade espiritual está sim relacionada a todas essas práticas, a todas essas buscas, que inclusive elas são até bíblicas, né? E também, mediante esse ensino, vai aflorar essa nova criatura. Isso. Vai moldar esse crente, né? A ponto dele aflorar uma nova criatura. Exato. Porque um dos aspectos do discipulado é a formação do caráter cristão, né? Quando o cristão, quando nós, quanto igreja, estamos envolvidos constantemente na prática do discipulado, quanto mais nós estivermos, né, nessa trilogia que já foi aqui aplicada, né, quanto mais nós tivermos também essa consciência, né, dessa necessidade de aprendizagem, tá? Quanto mais isso for fortalecido em mim, mais o meu caráter vai se aproximar de Jesus, né? Porque esse é o foco do discipulado. É fazer com que cada cristão tenha um caráter de Cristo na sua vida, tá? Na sua vivência. E é interessante, irmã Débora, que aqui no tripé ele colocou
esse serviço já depois de todo esse processo, né? Salvação, Sim. Palavra, O ensino, comunhão, a comunhão na igreja, aí depois o serviço, né? O crente sendo preparado para servir e para formar discípulos através da vida dele. Exatamente. Aí a gente entra no ponto 2, que é sobre o crescimento numérico. Porque o discipulado, ele tanto traz um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual e um crescimento espiritual sadio, frutífero, né? Se assim o cristão, ele se submeter. Se assim o cristão, ele se submeter a essa prática do discipulado na sua vida cristã, E se assim ele se submeter com constância, se assim ele absorver os ensinamentos, se assim ele buscar essa comunhão, se assim ele buscar esse serviço, se assim ele continuar, ele vai sim ter um crescimento espiritual sim sadio. Ele vai ser sim um crente frutífero. Se ele se permitir. Ou seja, ele vai ser um crente de qualidade. Isso. Que vai ajudar a trazer mais pessoas, trazendo também, influenciando também na quantidade. Isso, irmã Nete. A qualidade do cristão tem muito a ver com a quantidade de novas vidas sendo geradas no seio da igreja. Com certeza. É aí onde o nosso comentarista da nossa revista, ele chama a atenção, acerca dessa íntima relação entre o crescimento com qualidade e o crescimento numérico da igreja. Porque quanto mais eu estiver com esse meu caráter de Cristo, fortalecido em mim, mais eu vou querer trazer pessoas para o Evangelho. Porque um dos aspectos do caráter de Cristo qual é? É justamente levar as boas novas. É levar a mensagem da salvação para toda criatura. Então, quanto mais eu assim me posicionar, mais cristãos, mais pessoas virão para o Evangelho. Então, com isso, eu terei um crescimento numérico na igreja. E aí, o comentarista, ele cita duas situações, irmã Nete? Uma foi na igreja de Éfeso, em que ele mostra que uma viagem missionária de Paulo está lá relatado em Atos, capítulo 18. Lá ele relata que Paulo ficou 3 anos na igreja. Só ensinando. Só ensinando. Não foi plantando novas igrejas, mas foi qualificando. Os que já tinham chegado ao Evangelho. Exatamente. Foi formando obreiros, com certeza, irmã Nete? Foi promovendo esse discipulado para justamente os novos convertidos que fossem chegando, fossem realmente se enraizando, no Evangelho de Jesus. E depois aquela igreja, ela frutificou, Ela se expandiu. E outro exemplo é da igreja de Antioquia, que foi na Síria. Ali houve um grande número de novos cristãos, porém todos eram gregos. Já fruto da qualidade desses cristãos de Jerusalém. Exatamente. Que impactaram, Que por perseguidos tiveram que se espalhar, Isso. E chegando na Síria com essa qualidade, Sim. Trouxeram o Evangelho a ponto de ali haver um número grande de novos cristãos. Isso. E ali até assustou Barnabé, que foi ele o comissionado, aí para a igreja de Antioquia, mas assustou não só em número, também assustou no sentido de que ele sentiu a necessidade, irmã Nete? Uma necessidade de um apoio. E ele buscou esse apoio, porque eram gregos, eram pessoas, que não tinham aí ali a cultura judaica, certo? E diante, desses entraves culturais, e talvez também até da própria língua, Enfim, Barnabé solicitou a presença de
Paulo, né? E viajou até lá, né? Viajou para conversar com Paulo e convencê-lo, né? Assim, irmã Débora, e também eu acredito que por o apóstolo Paulo ser o apóstolo dos gentios, né? Sim. Aí Barnabé pensou, eita, dá certinho, né? Vou buscar Paulo. E assim ele fez. Foi. Viajou. Foi até Tarso. Para explicar a situação para Paulo, Sim. da necessidade do ensino. Isso. Né? Da urgência. Da urgência, ali na Antioquia da Síria, né? Isso. E Paulo foi e realizou, sim, também um trabalho, né? Grandioso, através do discipulado. Então, amada igreja, o que o discipulado, né, irmã Ned, essa lição, ela vem também, até o comentarista, ele finaliza o ponto 3, que nós devemos nos preocupar, né, nós como igreja, o tempo todo, né, é estarmos sempre fazendo e sendo discípulos, né? É ser discípulo e fazer discípulo, né? E não ser um membro da igreja. Há uma grande diferença, com certeza. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é imitar Jesus. Ser discípulo é ter as palavras enraizadas no seu caráter. Por favor, irmã Nete, leia aí capítulo 15 de João, para nós finalizarmos aqui, por gentileza, do versículo 7 e 8. João 15, Evangelho de João 15, versículo 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Que sejamos permanentemente discípulos de Jesus e, claro, né, fazendo discípulos também. Só uma colocação, irmã Débora. Quando a gente fala da questão de membro e da questão de discípulo, da questão de ser comissionado para pregar o evangelho, a gente não está querendo dizer que ser membro não é importante. Claro. É extremamente importante. Claro. Mas que sejamos membros confiantes, que fomos comissionados a pregar e ensinar em todas as nações, né? Fazendo discípulos, trazendo todo o pecador ao arrependimento, através do nosso amigo Espírito Santo, né? Sim. Que é ele que trabalha conosco constantemente em tudo que nós fazemos para o reino de Deus, no que tange a obra de Deus. Nós temos a ajuda, a participação direta do Espírito Santo. Sim. Né? Então que nós tenhamos essa consciência, né, irmã Débora? Com certeza. De que nós fomos comissionados para levar as boas novas e também sempre ter o cuidado de ensinarmos, né, a todo aquele que se dispuser a aprender, né? Sim, Então, irmãos, nós estamos concluindo aqui, né, irmã Débora? Sim. A lição de número 12. Estamos aí no términozinho do nosso trimestre gostoso, né? As verdades pentecostais. E estamos concluindo aqui a lição de número 12. Queremos agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, né, irmã Débora? Para nós foi um prazer estarmos aqui de maneira bem resumida, passando a lição de número 12 para vocês. E como não podia deixar de ser, nós vamos encerrar o trabalho do Senhor com uma oração. E queremos convidar a você para, juntamente conosco, curvar a sua cabeça agora, elevar o seu pensamento a Deus e agradecer por esta oportunidade. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te damos graça por esta oportunidade, Pai, de mais uma vez ministrarmos a Tua palavra através desse instrumento da Escola Bíblica Dominical. Abençoa todos aqueles que estiveram conosco até agora
E queremos, Pai, neste momento, na autoridade do nome de Jesus Cristo, dispensar sobre cada um, Pai, a bênção do Senhor, Pai. A paz que excede o entendimento da alma humana esteja todos aqueles que estiveram conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. A paz do Senhor. Amém.